Como é que vai, professor? Boa tarde, tudo bem, deputado? Tudo bem, como é que vamos? Muito bem, um prazer Ótimo. enorme, uma honra enorme poder conversar com o senhor, sobretudo no mês da independência, né? No Conversar ano, é, no ano do com um bicentenário. representante da família imperial que tanto fez bem para o país, né? Que construiu essa noção de nação, essa nação que nós somos hoje, né? Sobretudo Pedro II deixou para nós um legado que nenhum outro estadista deixou, né? Então, para mim é uma honra enorme ter essa oportunidade de falar com o senhor. Eu sou Muito muito grato. obrigado, professor. Muito obrigado aí, tá nos recebendo, atendendo. E olha, é bem curioso aqui a nossa conversa, porque eu estava até falando, antes do senhor entrar, que as questões de educação, saúde, são obrigatórias, são despesas obrigatórias constitucionais. Uhum. No entanto, e tem um problema aí, né? Eu tenho notado que você acaba blindando de fazer inovações, blindando de mexer em processos, blindando de mexer nos esquemas de corrupção, exatamente porque tem muita coisa constitucionalizada. Então você Exato. acaba não consegue mexer aí nos processos, a gente fica meio que atrasado com uma série de evoluções que ocorrem no mundo, a gente está sempre seguindo o Uhum. que ocorre no mundo e a gente fica para trás no nosso ensino, nossa educação, ficar sempre seguindo os outros, porque não temos liberdade para poder inovar Uhum. e combater corrupção. É Então, verdade. eu fiquei muito curioso com as suas visões e propostas aqui de reforma universitária Uhum. e queria que o senhor expusesse aqui o que o senhor pensa, como é que o senhor vê essa evolução, o que o senhor está achando. Deputado, a questão é a seguinte: embora o senhor tenha uma pauta aparentemente distante dessa pauta universitária, todas essas questões pelas quais o senhor vem lutando ao longo da sua vida parlamentar, elas encontram uma oposição radical no interior das universidades públicas brasileiras, não é? Todas essas pautas progressistas que travam o andamento do país, elas têm origem ou nas faculdades de economia, ou nas faculdades de história. No caso dos nossos problemas mais graves da educação, elas nascem lá na pedagogia, não é? Então, esse chamado progressismo, que é a essência do pensamento político partidário universitário hoje, ele acaba gerando uma série de postulações ideológicas que alimentam posicionamentos partidários, políticos partidários, e que acabam interferindo, inclusive, em ações tributárias, por exemplo, não é? Eu vi uma postagem do senhor hoje sobre as invasões da Suzano, não é? A origem disso está na Universidade Pública Brasileira, não é? O MST encontra forças nos sindicatos, nessa grande incubadora de problemas que é a Universidade Pública Brasileira hoje. Então, eu queria muito ter essa oportunidade de conversar com o senhor, porque eu sinto que o senhor pode ser uma grande liderança parlamentar, para uma força parlamentar que trabalhe em prol dessas mudanças que, sobretudo, pais e mães anseiam. Eu tenho um grupo de seguidores que são majoritariamente mães e avós, preocupadíssimos com a educação dos filhos, não é? Inclusive com relatos de mães e avós que perderam os filhos para o progressismo. Expressão delas, hein, deputado? Elas dizem isso: professor, eu perdi o meu neto para o progressismo. O meu neto agora mora no alojamento estudantil. A minha figura de avó, que tentava ensinar a ouvir o não, perdeu para um professor progressista que é hedonista e que apresenta para o meu neto um caminho absolutamente contrário àquele pelo qual eu venho lutando a vida inteira. Percebe, deputado? Então, a sociedade brasileira hoje, ela está muito preocupada com os rumos da universidade pública brasileira, porque ela é que coroa o processo de formação moral dos jovens. Ali é o momento decisivo para a permanência do que a família entregou ou não.
E como a universidade é desconstrucionista, como o progressismo é desconstrucionista, ele ataca exatamente aquilo que é valor para a família, não é? Para essas mães e para essas avós. Então, deputado, eu particularmente, eu estou no magistério superior há 32 anos. E desse período eu tenho passado os últimos 16 em universidades federais. Hoje eu sou professor da UFRJ. E eu sei exatamente onde está o cerne desses problemas. Agora, todos eles demandam ações parlamentares. E é aí que essa nossa conversa é importantíssima. Sabe? Excelente. O que a gente tem notado, eu comungo aí dessa aflição. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com isso foi, acho que em 2016, eu já era ativista, mas eu me lembro que eu viajei de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque os estudantes, aliás, os pais do Colégio Pedro II, que é um colégio ainda tradicional ali aliás, todos os colégios tradicionais foram os primeiros a serem aparelhados, né? Só tem um nome tradicional, tem um nome religioso, né? Botou o nome de santo, de santa, o nome tradicional, e todos esses aí viram imã de progressismo, né? Grandes incubadores de progressistas, né? Acho que é por desenho isso, né? Por infiltração, subversão, até na redefinição até desses símbolos, né? Mas enfim, e eu notei exatamente isso. É uma grande aflição. Ao mesmo tempo, aonde tem o corpo docente, na minha opinião, estou dando uma opinião de leigo aqui, tá? É só de observador da questão educacional. Eu vejo o seguinte, eu vejo que ainda há é o mesmo problema que a gente tem, análogo ao que a gente tem com a questão da Previdência. Sim. A Previdência está na mão de burocrata, está na mão de político, está na mão desses para definir como é que é o modelo, quem recebe o quê, quem é pago quanto, como é que o que é justo, o que não é, está na mão de burocrata e político. E o que a população mais odeia e tem desconfiança é de burocrata e de político. Exato. Então, ao mesmo tempo, eu falei, peraí, então por que vocês querem manter a Previdência no mão da burocracia e dos políticos? Para que vocês querem manter? Aí todo mundo fica aquele vácuo, porque não conhece as alternativas. Não conhece as alternativas que ainda é um sistema previdenciário fora da mão dos burocratas e do político. É isso que a gente tem que lutar. Isso agora, a mesma coisa se aplica à questão da educação, na minha opinião. Análogo. Claro. Sim. E aí eu acho que o corpo docente responsável, que eu estou incluindo aqui o senhor, que quer ver o Brasil brilhar com estudantes, com grandes teses que sejam de impacto mundial, que sejam grandes contribuições para a humanidade, estudo científico, estudo literário, o que for. Mas estou falando aqui de formar um quadro estudantil exemplar e invejável para o mundo. Ainda ficamos aqui tentando fazer o modelo estatal dar certo. E ninguém percebe que o modelo estatal você tira uma série de incentivos que criaria uma série de pressões para se ter resultados diferentes quando não se está satisfeito com os resultados, né? E agora eu vou entrar no cerne aqui da questão. Mesmo o sistema privado, isso não blinda da questão da ideologização do corpo docente, né? Temos sistemas privados, por exemplo, nos Estados Unidos, conheço, alguns da Europa, estão também aparelhados com progressismo. Existem ainda opções não progressistas, mas são poucas e são muito concorridas, né? Então, como é que o senhor vê essa de criar os incentivos corretos para que o corpo docente, primeiro, o ingresso do corpo docente seja alterado, para que a matéria, mesmo que você tenha um progressista, que a matéria que ele esteja ali vinculando não é uma matéria revisionista, não é uma matéria desconstrutivista. Como é que o senhor vê isso, mesmo no sistema público ou privado? Ou se é que isso não tem distinção nenhuma, tem um modelo, ou tem outro tipo de pressão que a gente possa criar aí alternativa pela sociedade, não sei. Como é que o senhor vê isso? Veja só, o senhor tocou no cerne da questão, que é o aspecto burocrático, não é? Eu vou ligar a fala do senhor a uma metáfora criada pelo presidente Bolsonaro. Ele diz que o MEC é um transatlântico e que não se pode dar cavalo de pau em transatlântico, não é? Bom, eu concordo com ele absolutamente, até porque esse transatlântico chamado MEC, ele é
absolutamente montado em um conjunto de burocracias. Ocorre o seguinte, deputado, todo transatlântico, ele precisa aportar, ora para abastecer de combustíveis, ora para abastecer de água, para abastecer de alimento, não é? E na hora desse atracamento, chega ali um rebocador, um pequeno barco, não é? Pilotado pelo prático, que é a pessoa que conhece onde está o banco de areia, onde tem pedra, onde tem recife, e vai colocar o transatlântico no rumo certo para ele seguir viagem com segurança, não é isso? O MEC é uma instituição brasileira, imagina, a República tem aí seus 135 anos, o MEC, tal como nós conhecemos, mais ou menos uns 60. Mas veja bem, ele está de tal forma montado a favorecer apenas a estrutura pública. Porque se hoje, por exemplo, eu já passei por essa experiência, eu já montei uma faculdade privada em Minas Gerais, há anos atrás, na época, em 99, 98, e naquela ocasião é que eu compreendi como isso funciona. Veja só, um empresário monta uma faculdade privada, monta toda a estrutura e apresenta um projeto político-pedagógico para o MEC, com o corpo docente, as matrizes curriculares, toda a estrutura documental e faz o requerimento de uma visita de verificação em loco. Ora, o que o MEC faz? Ele monta uma banca para essa visita em loco, que vai autorizar ou não a instituição. Pois bem, quem compõe essa banca? Um conjunto de professores que está no banco de dados do MEC, que são doutores das universidades federais. Tá bom? Então, se eu acabei de criar, por exemplo, um curso de jornalismo, pautado na ética, pautado na observância do fato, na proposição da verdade dos fatos, e montei um curso de direito sem garantismo, quem é que vai visitar o meu curso de direito sem garantismo? É o professor da UERJ, que é absolutamente favorável à audiência de custódia, a toda a defesa, a bandidolatria, percebe? Então, quando ele olha para a minha matriz curricular, o que ele diz para mim? Esta ementa não serve, essa bibliografia não serve, tira isso, põe aquilo. Então, vem a burocracia do MEC, que já está aparelhada do ponto de vista político e teórico, e diz para mim como eu posso funcionar. Ora, se eu investir 2 milhões de reais, eu preciso do retorno, eu acabo cedendo a essa pressão e vou transformar a minha instituição conservadora numa instituição progressista. Por que isso, deputado? Porque a minha faculdade não tem autonomia universitária. Quem tem autonomia universitária é a universidade pública, é a instituição universitária, entendeu? Então, o que é que garante essa autonomia universitária? É o artigo 207 da Constituição. Ora, essa autonomia serve para quê, em tese? Para garantir, ela dá autonomia de quê? Didática, científica e administrativa. Então, ela existe para garantir a qualidade. Ora, eu olho para os índices internacionais e vejo que nós estamos nos piores lugares. Portanto, desde 88 para cá, com a autonomia universitária, ela não garantiu absolutamente qualidade alguma. O que ela garante? Apenas que as reitorias sejam verdadeiros territórios autônomos dentro do Brasil, entendeu? Cada universidade é um Vaticano, cada universidade é uma embaixada. E o MEC não tem ingerência sobre ela. Então, esse grande transatlântico, ele está montado de uma tal forma que, se não passar por uma reforma interna, estrutural, e essa reforma do MEC é administrativa, mas a reforma das universidades ela tem que passar pela via parlamentar. Ela não acontece sem uma PEC para alterar o artigo 207, ela não acontece sem um PL para substituir a atual LDB, que é de Darcy Ribeiro, misturado com Paulo Freire, misturado com toda a teoria marxista, entende? Então, quais seriam os pontos principais dessa reforma? Olha, deputado, eu não consigo conceber uma educação de qualidade sem que ela seja centrada na educação clássica. Isso é algo assim, é prioritário, isso é prioritário. Veja, e educação clássica para o leigo que está nos assistindo agora, o que seria?
É a educação centrada na reflexão, no humanismo, na razão reflexiva, centrada no conhecimento da história, da filosofia, do pensamento crítico, não do pensamento crítico com o conceito de criticidade marxista, né? Mas no saber de si das coisas com maturidade objetiva, não é? Com uma experiência real do ser no mundo, das coisas, do outro, sem esse contágio tão prejudicial à formação. E é isso, essa ausência da visão clássica, é que transformou a ciência hoje em ciência fundamentalista. Os nossos teóricos das universidades hoje são fundamentalistas. Eles não aceitam debate, eles não aceitam a interposição de pensamento minimamente contrário, não é? Nunca aceitaram, por exemplo, um diálogo com um pensador como Olavo de Carvalho. Percebe? Então, deputado, existem questões, ora de natureza administrativa, ora de natureza ideológica, ora de natureza parlamentar, né, legal, que demandam um grupo de trabalho, uma liderança parlamentar como a que o senhor pode exercer, não é? Mas marcada por integrantes que tenham essa visão, primeira visão histórica, de, por exemplo, como foi que a esquerda começou o desconstrucionismo da universidade, lá atrás com Paulo Renato, ainda em FHC, e depois, mais tarde, porque, veja bem, nós tivemos 16 anos de desconstrucionismo, ininterruptos, ao passo que os outros ministros que antecederam esse período, eles mal ficavam 1 ou 2 anos no MEC. Percebe? E ministros que eram ou economistas ou advogados, e quando eram professores, eles tinham apenas experiência do magistério superior. Então imagina, gente que nunca foi alfabetizador, que nunca pisou numa escola pública de periferia em São Paulo, ou no Rio, ou em Belo Horizonte, nunca deu aula no sertão da Paraíba, nunca foi para uma comunidade ribeirinha lecionar, né, no Rio Madeira ou no Rio Mamoré. Então, quando você tem uma liderança no MEC que não tem noção das demandas da educação brasileira como um todo, não pode haver uma direção razoável. Não, a gente não consegue um redirecionamento do MEC e das universidades, porque sem mexer nelas, o ensino básico continuará ruim. Entende? A professorinha que está lá dando aula para criança de 6, 7 anos, ela saiu de um curso de pedagogia, saiu de um curso de letras, de história, de geografia, ela saiu cheia de Paulo Freire. Então, esse conteúdo marxista que precisa ser substituído por uma educação clássica, lá na universidade, para isso ecoar no ensino básico, para que nós tenhamos resultado daqui a 15, 20 anos. Isso precisa começar, não é? Alguma liderança parlamentar precisa encabeçar isso. E é isso que eu pedi essa nossa conversa para rogar isso ao senhor, né? Que é um deputado eleito por São Paulo, o estado mais forte do país, não é? Que tem toda essa postura diplomática, toda essa formação intelectual sólida, e é capaz de exercer essa liderança, não é? Muito obrigado, professor. Obrigado pela confiança. De fato, aqui, em toda humildade, eu confesso que conhecer o sistema educacional é extremamente complexo, porque ele cresceu demais. É um dos grandes alocações do nosso orçamento é o sistema educacional. E em função dele ser grande demais, ele se torna incompreensível por um leigo olhando de fora. A maioria das pessoas que olham o sistema educacional brasileiro não entende como é que ele é organizado, quais são os grupos de interesse que estão por trás, as ideologias que se formam, como é que elas penetram no corpo docente, a metodologia de ensino, no ensino básico e até no ensino universitário, como a própria organização não só do Ministério, né, mas também de todas, como você muito bem colocou, de todas essas burocracias adjacentes,
que foram criadas, a organização disso tudo se torna incompreensível para quem está de fora. E eu acho que só por isso já merece uma grande reforma. É um princípio básico de cidadania, em que o cidadão precisa ter transparência total de tudo aquilo que exerce poder e influência sobre ele. E veja como o nosso Estado inchou de tal maneira, e o sistema de ensino é um desses exemplos, que o povo brasileiro não compreende como é que é o sistema de ensino, por que não consegue se mudar ele, por que com o presidente encabeçando o ministério, por que aquilo não acaba tramitando e influenciando toda a questão educacional, uma vez que é uma parte a menos do sistema de ensino, na parte do Executivo Federal. Por que isso não ocorre? Isso, estou dando um exemplo aqui do sistema educacional, mas é a mesma coisa para a justiça. Né? A população não entende como é que funciona a justiça, não faz a mínima ideia. E acho que quando você perde essa referência de compreensão, você perdeu. O Estado brasileiro perdeu, as instituições perdem, e aí gera não só uma suspeição muito grande, e como também estamos além da suspeição. Eu acredito que muito do que a gente tem como organização de ensino é exatamente para manter o foco doutrinador, a missão ideológica doutrinária, e criação de geração após geração, ano após ano, de crianças aí com alfabetização muito precária e com ideologização máxima. Eu acho que uma das missões é essa. A segunda missão é manter grandes esquemas de corrupção. Sim. Tem grandes interesses aí de empresas que fornecem de tudo para o Ministério, né? Desde material escolar até material didático, etc. Então tem toda uma sorte aí de esquemas de grandes oligarquias que estão por trás. Então, debelar isso tudo que eu acho que é primordial. Né? E envolvimento da sociedade também, acho que uma reeducação dos pais. Sim. Porque os pais, apesar deles pagarem pela coletivização da educação, nem todo pai quer pagar por isso. Nem todo pai quer que o filho participe de um ambiente coletivizado de ensino. Sim. E quer fazer homeschooling. E acha que a educação que ele pode dar em casa é muito melhor, superior do que ele possa ter com os sistemas coletivos. Então, esses pais também, eu diria que tem que ter sua liberdade. E aqueles pais que queiram manter o filho no ensino coletivo, esses também precisam erguer sua voz, reclamar nas suas comunidades onde o ensino é entregue. Né? E fazer cobrança, mas para isso eles também precisam de mais transparência, né? De como é que todo o sistema funciona. E eu acho que é exatamente isso que temos que trabalhar em destravar isso, né? Além do que eu acho que a missão aqui que o senhor está colocando é uma missão mais propositiva, né? Dizendo ali, já que temos um ensino coletivizado, com um orçamento gigantesco, e não conseguimos nos livrar disso, vamos ao menos afetar o que está sendo ensinado, né? Que eu acho que é mais ou menos a sua propositura, estou correto? Sim, o que está sendo ensinado, que diz respeito à qualidade do conteúdo, mas também a maneira com que essa máquina é administrada e a finalidade dessa administração, né? Vou citar um caso aqui relacionado ao meu curso. Eu leciono num curso de biblioteconomia. No semestre passado eu tive 2 turmas, veja bem, eu sou um professor doutor, recebo um salário relativamente alto para lecionar 2 turmas por semestre. Ótimo, eu tenho 32 horas de gabinete para ler, estudar, pesquisar, escrever artigo, corrigir prova, e 8 horas de sala de aula. Ocorre que no semestre passado eu tive uma turma com 2 alunos e uma outra turma com 50 alunos. A turma de 50 terminou com 16. Por quê? Porque eu sou um professor de formação clássica e, obviamente, eu apresento um conteúdo de uma disciplina com um viés absolutamente contrário ao viés progressista. Então, como os alunos já chegam lá do Pedro II, por exemplo, com viés progressista, eles vão debandando.
Eles vão saindo da minha disciplina. Então, eu terminei o semestre com 16 e mantive uma turma com 2. Agora, eu pergunto ao senhor, qual é a universidade privada que pagaria um professor doutor para lecionar para uma turma de 2 alunos? Percebe? Por que foi? Por que é que essa disciplina não foi cancelada? E eu não fui colocado em outra disciplina? E essa disciplina foi oferecida, sei lá, 3 semestres depois, quando a demanda reprimida formasse uma turma, fosse capaz de formar uma turma maior. Então, eu estou dando um pequeno exemplo de má gestão para o qual a universidade nunca olhou, e esse caso não é raro. Há inúmeros. Ainda falando do meu curso, o meu curso funciona na Praia Vermelha, ali na URCA, na UFRJ. Ao lado, na Unirio, também tem um curso de biblioteconomia, que é melhor do que o meu. Percebe? O meu tem um índice de evasão altíssimo. Ora, por que foi que o meu curso não foi fechado ainda? E os professores não foram alocados para outros institutos que estejam necessitando de gente daquelas áreas? Entende? Então, não há esse dinamismo de gestão nas universidades, isso não existe. A gestão é colegiada, ninguém assume nada, tudo é assinado de forma coletiva, é o departamento, é a reitoria, é o conselho superior. Então, tanto faz se a gestão é boa ou ruim, não é? As coisas vão caminhando dessa forma. E absolutamente ninguém tem ingerência sobre isso, ninguém audita isso, e ninguém é capaz de dar um choque de gestão para que essas instituições passem a ter uma eficiência que nunca tiveram. Entende? Então, esse é um o senhor acha que transformando essas universidades em entidades privadas, você acha que isso muda, não? Sim, eu acho que sim. Ocorre que eu não sei se isso politicamente seria interessante, porque muita gente depende do ensino gratuito. Muita gente depende do ensino gratuito. Não é? E o problema dessa dependência é que os progressistas criaram um decreto chamado PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, e esse programa oferece 4 tipos de bolsa: auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio permanência. E essas bolsas, no processo da ideologização, elas são usadas para comprar os alunos dos DAs, dos DCEs, da Uni, não é? E, a rigor, nem sempre os contemplados são alunos em estado de vulnerabilidade social. A distribuição dessas bolsas é essencialmente política. E é aí que as mães entram e dizem assim: eu perdi o meu filho para a universidade. Por que perdeu? Porque eles agora não têm mais nem a dependência financeira. Eles moram no alojamento e recebem 4 bolsas. Entendeu, deputado? E aí eles estão, de fato, é por isso que uma avó vira para mim e diz assim: eu perdi o meu filho para o progressismo. Entendeu? Eu entendo perfeitamente, mas olha, eu acho que em função, eu acho que essa proposta o senhor já montou, o senhor já tem delineado os pontos primordiais dela, já está, ao menos numa lista de ajustes que precisam acontecer, o senhor tem isso já, né? Veja bem, eu venho falando disso desde 2010. Esse é um tema que eu conheço profundamente. E de 2016 para cá, eu redigi uma nova LDBEM. Todo mundo chama de LDB, mas é LDBEM, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Redigi uma nova LDBEM com parâmetros curriculares clássicos, né? E com uma nova estrutura e fazendo a proposição da extinção dos cursos de licenciaturas e de pedagogia das universidades federais. O Brasil criaria um centro de formação de professores à distância, com 60 educadores de alto nível que preparariam uma formação requintada, sofisticada de letras, história, ciências, geografia e pedagogia, matemática e física, e professores do Acre, do Amazonas, do Paraná, de São Paulo, enfim, do Centro-Oeste,
teriam a mesma formação e sairiam professores de altíssimo nível, né, pautados por essa nova LDB. Agora, esse é o tipo de proposta que vai enfrentar toda uma bancada de PSOL, de PSTU, de PCO, de PT, né? É um conjunto de proposições que vai encontrar demandas no Supremo e uma série de obstáculos. Eu acho que por isso que uma reforma de qualidade da educação brasileira, ela não resulta como uma proposição pragmática para um político hoje, percebe? E aí ninguém abraça isso, ninguém se ocupa disso. Essa que é a grande verdade. É algo que é extremamente trabalhoso, é algo que entra em instâncias muito perigosas para a vida política, não é? Mas olha, eu acho que eu particularmente gosto exatamente desse tipo de proposta. De proposta que não é necessariamente visível à população. A população não está tecnicamente aí envolvida na discussão. E eu acho que essas são as propostas mais interessantes de se defender, uma vez que você conhece bem o tema. Então, um deputado que conheça bem, um deputado professor, que conheça bem o sistema educacional, queira fazer uma reforma, a legitimidade é total. Porque muitos poucos deputados têm esse quilate. Né? E eu vou dizer, eu não sou esse deputado. Eu acho que o senhor está muito mais qualificado do que eu, como parlamentar, para representar essa proposta aí. Eu posso até aprender de fora para dentro como é que é isso e como defender essa proposta. Adoraria ver os detalhes dela. Nós até fizemos uma proposta constitucional da Libertadora, em que a gente toca no sistema de ensino, mas a Constituição Libertadora ela é mais limitada, ela não entra nos detalhes da gestão e do sistema educacional público. Ela praticamente só estabelece algumas diretrizes e princípios organizacionais. Então não chegamos a entrar a como consertar o atual modelo, porque exatamente eu estou partindo aqui de uma praticidade e uma observação do que acontece nos outros países é muito grande. Em função disso que o senhor acabou de mencionar, em função de ter um sistema extremamente complexo, grande, muito bem financiado, quase que um monolito cujas reformas ou tentativas de reformas são muito difíceis, exatamente porque se tornou algo extremamente técnico, extremamente debatível e subjetivo. Em função de tudo isso, e em função, claro, que dos resultados que são pífios, o que está acontecendo? A maioria das empresas que contratam estudantes e que contratam mão de obra, estão começando a optar a pessoas que não têm a formação universitária. Então, é isso que está acontecendo. O sistema universitário, a irrelevância do sistema universitário está crescendo. Exatamente em função porque se tornou um tijolão e não algo que agregue, não algo que seja positivo. Muito pelo contrário, dependendo de qual universidade você vai, que curso você fez em qual universidade, isso pode até te desqualificar para várias posições no setor privado. E a demanda, as universidades, no mínimo, por uma questão de sobrevivência, sobretudo as privadas, têm esse crivo. Eles conseguem fazer essa alteração de curso para poder sobreviver. Isso que o senhor mencionou, de ensino à distância, eu até publiquei há muito tempo atrás, alguns anos já, acho que uns 4 anos atrás, publiquei um estudo norte-americano que já previa que até 2040, 1/4 das universidades norte-americanas vão fechar. Exatamente por causa disso, porque o custo é muito elevado, os cursos se tornaram irrelevantes e você não tem uma demanda empresarial por pessoas que hoje saem da universidade. Essa demanda, o crivo, por exemplo, na minha época, nos anos 80, quando eu entrei para a universidade, né, eu me formei em 91, então começo dos anos 90 que eu me formei. Entrei no meio dos anos 80. Então, naquele período, eu diria que era a última etapa aí onde você diria que você tinha uma escadinha, que você fazia o seu curso
terminava a sua escola, fazia uma universidade, galgava aquela medalha acadêmica, conseguia o primeiro emprego com aquele curso acadêmico, aí você buscava um mestrado, e você viajava para ter aquele mestrado, aí depois você poderia até buscar um doutorado, então depois a cada etapa você ia galgando, e comensurável a essas etapas, a iniciativa privada respeitava e até valorizava esse tipo de conquista. Uhum. E o que estamos vendo hoje é exatamente o oposto. Em função de terem regulamentado, ideologizado, via aparelhamento, e gerado resultados muito ruins, o empresariado está falando, eu não valorizo mais um mestrado em filosofia Claro. ou um doutorado em economia com justiça social. Isso aí você vê que você já está completamente fora do pragmatismo e da aplicabilidade. Então eles se tornaram uma entidade que se autossustém, né? Que depende de recurso público ad eterno, e Uhum. nunca se ajusta e acaba perpetuando seus próprios alunos. Eles ficam dependentes até de estarem ainda no sistema de ensino, porque na iniciativa privada eles não têm mais relevância nenhuma. Uhum. E, enfim, então a gente tem que ver isso aí também. Muito bem-vinda essa tua proposta, professor. Gostaria de ver ela em detalhe, se eu puder ajudar, Sim, mas acho que, claro. acho que assim, para defendê-la, e conhecendo muito bem o parlamento, certamente isso vai requerer pessoas com muita legitimidade e qualidade que conhecem o jogo internamente. Então, professores como Uhum. o senhor, que possam vir aí a brilhantar essa discussão dentro do parlamento com propostas mais agressivas, né, de fazer essa reforma. Porque, de fato, a gente vai continuar gastando com a educação, até a gente É, rever esse modelo e a iniciativa privada florescer e a gente criar, talvez, sistemas de ensino vouchers, né, que seriam alternativos, em que a criança tenha mais escolha, as famílias tenham escolha entre um público privado, e aí você começa a realmente criar o que seria o mais saudável, né, um ambiente ao uhum. menos. Hoje em É, dia nós temos o ônus de pagar e não temos o bônus de receber exato, bons exato. estudantes, né? Se tivéssemos isso, já seria um bom sistema público, né? Sim, Mas nós não temos isso. é. Então, o senhor está muito bem-vindo aí para ingressar no parlamento, professor. Obrigado. Eu tenho uma proposta, né? Como eu me frustrei muito na universidade pública, e em muitas situações eu fiquei muito cercado de corrupção, o senhor mencionou a corrupção nas universidades, né? O senhor sabe, por exemplo, aqui no Rio, o quanto os pissolistas e os petistas estão vinculados, eles fatiaram a UF, fatiaram a UFRJ, a UERJ, destinam emendas parlamentares, e aí tem todo um arranjo, tem toda uma estrutura que numa ocasião mais privada eu posso detalhar para o senhor, mas a rigor, eu particularmente, eu sou favorável a um processo de privatização dessas instituições, mas eu penso num processo paulatino de privatização, sabe? Que comece, como eu falei, com a extinção dos cursos de formação de professores, que é um instrumento de ideologização, né? Um novo modelo para formar professores, e a extinção de alguns cursos. O senhor imagina o seguinte, uma universidade federal criou um curso chamado Gestão em Hotelaria, Turismo e Lazer. Pois bem, começou a formar estudantes em administração com ênfase em hotelaria, turismo e lazer. Quando os alunos formaram, nem o Conselho Regional de Administração entendeu que aquilo era gestão, e nem o curso de turismo, nem o Conselho de Turismólogos entendeu que aquilo era um curso de turismo. Então você imagina, o MEC autoriza, a instituição pública ministra o curso e os conselhos não reconhecem porque não houve um planejamento político-pedagógico satisfatório para a criação desses cursos. As federais estão cheias de cursos assim, sabe? Então a questão é Impressionante, essa. hein? E foi por essa sucessão de frustrações, porque você denuncia o Ministério Público, uma questão dessa. O Ministério Público acolhe a sua denúncia, monta um processo, se for de corrupção, em vez de mandar para a Polícia Federal investigar, ele manda para a universidade e diz assim,
faça uma comissão de sindicância para apurar se é verdade e me diga se é verdade, porque eu não posso ferir a autonomia universitária, eu não posso entrar no mérito da questão. Ora, ao fazer isso, o Ministério Público está dizendo o seguinte: ô universidade, ó, esse Mauro Rosa está denunciando corrupção aí. O que é que você me diz? A universidade devolve um processo passível de ser arquivado, o Ministério Público arquiva e eu passo a sofrer assédio moral e perseguição. Então, foi por causa dessa sucessão de frustrações que eu me coloquei nessa possibilidade de vida política com a minha candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro, sabe? Mas a gente nunca sabe, né, o resultado das urnas. E então, nesse meu processo de campanha, eu venho procurando pelo menos um deputado federal em cada estado para um início de conversa a respeito desse tema, para nós iniciarmos a formação de uma frente parlamentar voltada para essa reforma. Excelente. Essa é a minha postulação quixotesca. Não, mas a gente está precisando de mais Dom Quixotes aqui. Eu mesmo também acho que eu tenho várias dessas bandeiras assim reformistas, né? E eu concordo. Você precisa fazer aí uma peregrinação, pensar deputados que são chaves no processo, entender o processo legislativo, como é que ele funciona, quais são as forças que vão resistir, quais são as forças que vão apoiar de fora, de dentro, e o trâmite, né? O trâmite regimental ali na casa. Então, enfim, isso você descobre nos primeiros 1, 2 anos, você já se gradua como legislador, né? Mas eu acredito que a população está muito afinada com esse tipo de proposta, viu, professor? Acho que e cabe muito ao senhor também, se mesmo, eu espero que logre sucesso, claro, porque esse tipo de diálogo dentro da Câmara, um diálogo qualificado, seria um contraponto já, uma ruptura imensa no contraponto, faria um contraponto absurdo no que você vê de narrativas lá, porque são narrativas emocionais que mantêm o sistema todo. A base do raciocínio para criar esse sistema educacional ineficiente, cheio de distorção e de corrupção, a base do raciocínio é a emoção. Então, uma vez que você tenha um professor que conhece bem o cerne da questão e sabe argumentar de uma maneira racional, vai ser um contraponto poderosíssimo. Isso não só como parlamentar, mas também, se por acaso isso vier, pode chamar outros professores que pensam da mesma maneira. Acho que isso é uma missão importante para fazer audiência pública. Né? Claro. Tem que destacar vários professores, que tem muito professor querendo fazer a coisa certa, querendo ver o Brasil brilhar, e entender perfeitamente que se você não tem ali milhões de estudantes qualificados, que de fato aprenderam aquilo que eles estudaram, e aquilo que eles estudaram tem uma relevância e tem uma transferibilidade para a sociedade, tem muito professor que entende perfeitamente isso, e que quer criar esse novo Brasil com essa criançada aí bem instruída e voltada a ser entidades ou indivíduos producentes, né? Então, o senhor está muito bem-vindo. Esperemos que todos nós logremos sucesso aí. É isso aí. Estou torcendo muito aí pelo 2243, não é seu número? Meu número, 2243. Eu peço aos meus seguidores... Qual que é o número do senhor? O meu é 3334. 33. Qual partido é esse? CPMI? É o atual Mobiliza. Foi o único partido que me acolheu. Eu fiz um périplo aí por vários partidos, né? O PL muito cheio de candidatos com mandato e com celebridades, o PTB também, né? E aí fui passando por um e por outro, e o que me acolheu de melhor forma foi o Mobiliza. E lá estou. Infelizmente temos um sistema partidário aí que também precisa ser reformado, hein? Tá mais uma reforma aí para o sistema partidário. Mas acho que essa questão de educação aí, temos prioridade nisso também. Eu separei, eu tenho uma coleção de documentos e obras raras, eu separei para mandar para o senhor de presente esse cartão, que é um cartão chamado A Fundação da Pátria, com Bonifácio Andrada, com a bandeira, da bandeira da independência, né? E uma escrava, um índio e um português, próximo dele, e um cartão do Pedro II, um cartão postal do Pedro II, com aquele famoso soneto
que ele escreveu depois do exílio, já com saudades da terra brasileira, né? E separei para mandar para o senhor de presente. Assim que sua assessoria me enviar o seu endereço, eu Ótimo. porei nos correios, tá bom? Muito agradecido. Muito agradecido. Sinal aí de gratidão pela sua acolhida. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo conteúdo. É sempre importante debater esse tema que, de fato, eu posso dizer que de dentro eu não conheço o sistema educacional, de fora como observador e como estudante, que eu já participei de algumas instituições de ensino, eu posso tecer meus comentários. Mas eu aqui presto a reverência àqueles que conhecem melhor o sistema, e nada melhor do que um professor preocupado com a educação dos nossos jovens. Então, o senhor está de parabéns. Obrigado, tá? Muito obrigado. Olha, estamos chegando aqui num tempo limite aqui do Instagram. Gostaria de agradecer ao senhor e, olha, boa sorte a todos nós, hein? E parabéns ainda ao Brasil. Completamos 200 anos. Isso. Um grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado a todos que escutaram. Obrigado.